Olá, vamos começar? Estudo do PET de História, volume 2, semana 3. As descobertas científicas e a expansão marítima. Professora de História, Elaine Dark, 7º ano. A Idade Média. Muitos denominaram a Idade Média, entre o século V e o século XV, como Idade das Trevas. Não podemos negar que foi uma época marcada por muitas regras e dogmas da Igreja Católica, mas também foi um período de muitas mudanças, como as cruzadas, inovações técnicas, em especial na agricultura, formação de estados nacionais, renascimento comercial, tendo o Mar Mediterrâneo como ponto principal de entrada e saída de mercadorias da Europa. Porém, junto com o comércio surge um grande problema: a peste negra. A Igreja Católica durante a Idade Média. Durante o feudalismo, ela dominava o pensamento e as ações da população, através de declarações que deixavam a todos com medo e receio, levando-os a fazer tudo o que seus líderes ordenavam. Era a instituição mais poderosa da época, sendo considerada a maior senhora feudal, dona de muitas terras. Todos que desobedeciam seus dogmas eram severamente punidos com a Inquisição. Algumas das grandes ideias e defesas da Igreja Católica eram geocentrismo e teocentrismo. Essa imagem é uma igreja medieval de Siena, na Itália. Ideias defendidas e negadas pela Igreja Católica durante a Idade Média. Defendidas: geocentrismo, teoria que defendia a posição da Terra no centro do universo e os planetas e o Sol girando em torno dela. Teocentrismo, teoria que defendia a presença de Deus como ponto central da humanidade. Negadas: heliocentrismo, teoria que defendia a ideia que o Sol está no centro do universo e todos os planetas, incluindo a Terra, giram em torno dele. Humanismo, teoria que valoriza o ser humano como centro do universo, um ser dotado de inteligência. Nessa primeira imagem, podemos observar a Terra como centro do universo, o geocentrismo. Nessa segunda imagem, podemos observar o heliocentrismo, o Sol no centro do universo. A peste negra. Essa doença, também conhecida como peste bubônica, foi a pandemia mais devastadora registrada na história da humanidade, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas entre os anos de 1347 a 1351. A doença criou uma série de consequências religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. Algumas pessoas da Igreja Católica falavam que era uma punição pelos pecados. Houve muita fome, queda na produção pela falta de mão de obra e o comércio entra em uma grande crise financeira. Nesta imagem podemos observar os reflexos da peste negra na Europa, com muitas mortes, muitas pessoas mortas pela rua. A forma como essa terrível doença chegou à Europa foi através das embarcações que faziam o comércio pela rota do Mediterrâneo, entre o Oriente e o continente europeu. Ela era transmitida através da picada de pulgas contaminadas com uma bactéria mortal. As embarcações eram bem sujas. Os tripulantes não tinham nenhuma prática de higiene, gerando o acúmulo de muitos vermes, bactérias, insetos, animais que ajudavam a espalhar as doenças. Nessa imagem podemos observar, dentro das embarcações, várias pessoas doentes. Efeitos e recomendações devido à pandemia da peste negra. Nessa primeira imagem, podemos observar o Triunfo da Morte, pintado em 1562.
ao lado uma frase, uma recomendação médica: que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem, se isto lhes for possível. Qual era o mundo que se conhecia na Idade Média antes das grandes navegações? Como sabemos, a rota comercial mais utilizada durante a Idade Média era através do Mar Mediterrâneo, tendo as cidades de Gênova e Veneza como as principais portas de entrada e saída de mercadorias. O comércio era basicamente entre a Europa e o Oriente. Por isso, os mapas eram tão incompletos, pois só se retratava aquilo que se conhecia. Apenas após o início das grandes navegações é que os europeus podem representar em sua cartografia os demais continentes descobertos e os mares nunca antes navegados. Cartografia antes e depois das grandes navegações. Nessa primeira imagem de 1489, podemos observar que apenas o continente europeu, asiático e parte da África estão representados, devido à falta de conhecimento. Nessa segunda imagem de 1570, já é possível observar uma maior manifestação de outras descobertas, entre elas o continente americano e uma boa parte da África, incluindo o Oceano Pacífico, Índico e Atlântico. Agora, podemos observar o comércio ao final da Idade Média, após a Peste Negra e o início das grandes navegações. Nossa realidade atual. Na história da humanidade, o que não faltam são grandes epidemias e pandemias, que se mostraram muito fortes perante sociedades consolidadas. Atualmente, estamos vivendo uma nova pandemia em função da Covid-19. Um vírus que é fatal em alguns casos, mas assintomáticos em outros. Ele é transmitido pelo contato, pelas gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro. Graças ao avanço da medicina, hoje sabemos a origem da doença, os cuidados que devemos ter e qual o melhor tratamento para os infectados. Para nossa prevenção, precisamos tomar várias medidas, como distanciamento social, lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, não passar a mão no rosto sem estar devidamente higienizada, usar a máscara, fazer o isolamento social sempre que possível, não sair às ruas sem extrema necessidade. Agora, após a leitura dos slides, as pesquisas feitas por vocês e as leituras dos textos na apostila do PET 2, podemos corrigir as nossas atividades e juntos aprendermos mais e mais. Vamos juntos, nos ajudando, estudando e aprendendo. Professora de História, Elaine Dark.